A discussão sobre demônios muitas vezes é evitada nas pregações e ensinamentos cristãos, o que é curioso, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, não hesitou em falar sobre eles e lidar diretamente com essas entidades durante seu tempo na Terra. A resistência em abordar a demonologia dentro do cristianismo é desconcertante. Por que alguns cristãos escolheriam não dar atenção a um tema que nosso Salvador considerou importante o suficiente para ensinar? É importante reconhecer que ignorar a existência dos demônios não muda a realidade deles. Eles são uma parte verdadeira e atuante do mundo em que vivemos. A demonologia é o estudo dessas entidades, olhando para suas origens, natureza e como interagem conosco. Especificamente, a demonologia cristã busca compreender o que a Bíblia nos ensina sobre essas forças malignas, oferecendo um entendimento sólido baseado nas Escrituras, em oposição ao sensacionalismo frequentemente encontrado na cultura popular. Este tipo de estudo teológico ajuda os cristãos a entenderem os demônios, mostrando como são, o que fazem e as estratégias que usam na sua luta contra Deus, seus anjos e as pessoas. Na demonologia cristã, a ideia central é que Satanás e seus demônios são reais e têm um impacto muito concreto no nosso mundo. Eles não são apenas conceitos abstratos ou símbolos do mal, mas são seres reais com vontade, inteligência e uma profunda hostilidade em relação a Deus, à humanidade e a tudo o que é bom. Esses seres escolheram se rebelar contra Deus e, ao fazerem isso, tornaram-se adversários da humanidade, tentando nos afastar de Deus usando enganos, tentações e opressão. Entender a demonologia cristã é muito importante por várias razões. Primeiramente, ela revela a verdade sobre os demônios, tirando o mistério que geralmente os cerca e desmistificando sua existência e ações. A verdade é que não podemos enfrentar um inimigo que não conhecemos, ou pior ainda, um inimigo em que nem acreditamos que exista. Isso é crucial para dissipar o medo e a superstição, que podem confundir nosso entendimento e levar a uma fascinação doentia pelo mal, ou até mesmo a negação de que demônios existem. Em segundo lugar, a demonologia cristã é como uma ferramenta para a guerra espiritual. Ela nos avisa sobre os planos de Satanás e as estratégias usadas por seus seguidores em sua campanha contra o reino de Deus. Ao entender como os demônios agem, os cristãos podem se proteger melhor contra enganos espirituais e ataques, permanecendo fortes na sua fé e usando toda a proteção que Deus oferece. Algo interessante está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Essa afirmação pode despertar curiosidade ou até mesmo dúvida, mas no contexto da demonologia cristã, destaca uma verdade profunda que tem sido evidente desde os tempos antigos e continua sendo hoje. Essa verdade é expressa de forma vívida em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz que até os demônios creem e tremem. Esse versículo breve, mas poderoso, mostra a intensa reação dos demônios diante da verdade sobre a existência de Deus. Eles acreditam e tremem. O foco no tremor revela muito sobre a natureza dos demônios, o poder de Deus e o que isso significa para os cristãos. O termo tremor transmite a ideia de um medo intenso, ansiedade ou agitação que não pode ser escondido. Isso representa uma resposta física ao terror profundo. Mas o que provoca essa reação intensa desses seres malignos? Não é apenas o reconhecimento da existência de Deus, mas a compreensão completa de que Ele é totalmente soberano, santo e que um julgamento inevitável os aguarda. Ao contrário de nós, que às vezes duvidamos da nossa fé ou não entendemos completamente, os demônios têm plena consciência do poder de Deus e da inutilidade total da sua rebelião. Podemos aprender bastante com isso, sinceramente. Vivemos num mundo que não respeita o Senhor, um mundo que chega ao ponto de zombar de Deus, que não tem medo do nome do Senhor, que não treme diante da realidade de que um Deus santo está descontente com eles, um mundo que nem mesmo acredita na existência de Deus. Contudo, meus irmãos e irmãs, saibam com certeza que haverá um tempo em que todos que não respeitam o nome do Senhor se dobrarão e confessarão que Jesus é o Senhor. Mas, se formos honestos, isso acontece porque as pessoas deste mundo não entendem realmente quem é Deus. Muitas vezes somos lembrados de temer o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma. Ao contrário,
Devemos temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Hebreus capítulo 10, versículo 31. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o começo da sabedoria, e entender quem é o santo é sabedoria. Essa compreensão, juntamente com a certeza da derrota deles e da punição que os aguarda, os preenche com um medo tão profundo que os faz tremer. Durante uma aula na Escola de Estudos Bíblicos, ouvimos uma história interessante de um professor que sabe muito sobre demônios. Ele contou sobre um grupo de estudantes que se deparou com um homem possuído por um demônio. Enquanto tentavam lidar com a situação, a voz que saía do homem era realmente assustadora. O que chamou mais atenção foi que o demônio rejeitou fortemente o nome de Jesus. Isso mostra que os demônios têm medo de Jesus Cristo, mostrando o poder que está no nome dele e o medo mais amplo que tem de Deus. O medo dos demônios nos lembra do poder e majestade de Deus, o Criador que deu vida ao universo, cuja santidade é perfeita e cuja justiça é firme. Os demônios sabem o quanto Deus é poderoso, têm uma compreensão profunda do seu poder e glória, algo que nós, como humanos, não conseguimos entender completamente. Às vezes, como cristãos, subestimamos Deus. Ele está muito acima de nós, tão distante quanto o céu está da terra, tão diferente quanto o norte do sul. Ele está em uma categoria própria, não é simplesmente um ser humano glorificado. Muitas vezes tentamos reduzir o Senhor Jesus Cristo a um nível mais próximo de nós, como se fosse apenas um homem ou um profeta glorificado, para que possamos entender com nossas mentes limitadas. No entanto, compreender completamente Deus é impossível. Ele existe fora do tempo, não tem começo, e seus comandos controlam ventos e ondas. Nós, com nossos começos e limitações, simplesmente não conseguimos entender totalmente Deus. Anjos e demônios têm um início, assim como os céus e a terra. Miguel, o arcanjo, Gabriel, o mensageiro, Lúcifer, que caiu, e Apolônio, o destruidor, todos têm um começo. Mas Deus não tem um começo. Ele sempre existiu. Antes mesmo de tudo começar, ele já estava lá. A rebelião deles não escondeu o poder de Deus. Na verdade, destacou ainda mais a realidade do seu supremo domínio. Os demônios tremem não por respeito, mas por medo, sabendo completamente que estão em oposição ao Todo-Poderoso. Esse medo profundo de Deus por parte dos demônios não é apenas uma ideia, mas algo real que afeta os crentes. A história compartilhada pelo professor nos lembra da batalha espiritual em que os crentes estão envolvidos. Isso destaca a autoridade presente no nome de Jesus, um nome que até mesmo os demônios reconhecem e temem, sendo um nome acima de todos os nomes. Na vida cristã, o medo dos demônios diante do nome de Jesus Cristo e o temor a Deus trazem tanto conforto como um chamado à ação. Isso nos lembra do poder que temos ao permanecer firmes na fé e na autoridade que recebemos por meio de Cristo. Também nos alerta sobre a realidade do mal e da batalha espiritual constante que acontece invisivelmente. Algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Mais do que uma notícia sensacionalista, isso reflete o conflito cósmico entre o bem e o mal, no qual o nome de Jesus Cristo emerge com toda a autoridade. Ao longo da história, muitas pessoas têm vivenciado coisas inexplicáveis, como atividade demoníaca ou paranormal, deixando-as impotentes, aterrorizadas e até questionando sua própria sanidade. No entanto, mesmo em meio a esses encontros assustadores, há um testemunho poderoso do nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Muitas vezes, ao mencionar simplesmente o seu nome, toda a atividade demoníaca e perturbação paranormal cessam imediatamente. Um exemplo comum desses encontros é a paralisia do sono, em que as pessoas se veem incapazes de se mover ou falar, frequentemente sentindo uma presença ameaçadora, mas ao invocar o nome de Jesus Cristo, a situação se acalma. Essa situação assustadora que mistura o mundo físico com o espiritual deixa as pessoas com um medo real pela própria vida. No entanto, de maneira notável, muitos relatos contam que, mesmo nesse medo, ao chamarem por Jesus, a força opressora desaparece e elas são libertadas da paralisia. Isso mostra claramente a autoridade que o nome de Jesus tem. Esse fenômeno não é apenas uma história isolada. Ele reflete uma verdade espiritual profunda que vemos na vida de Jesus Cristo, conforme contada nos Evangelhos.
Quando Jesus enfrentava forças demoníacas, sua simples presença causava medo e submissão nesses demônios. Eles o reconheciam, tremiam diante do seu poder e pediam a ele, sabendo que ele tinha o poder de comandá-los. O Evangelho de Marcos nos conta várias dessas histórias, como em Marcos capítulo 5, onde Jesus encontra um homem possuído por muitos demônios. Os demônios imediatamente reconhecem Jesus, ficam com medo e pedem para não serem atormentados antes de serem expulsos. Mateus capítulo 8. Nessa passagem, eles até pedem para ir para uma manada de porcos, e Jesus permite. Os demônios então fazem os porcos se precipitarem no mar, mostrando o poder de Jesus sobre eles. A cidade fica sabendo disso, e as pessoas pedem para Jesus se afastar. Essa história destaca o poder incrível de Jesus Cristo sobre o mundo espiritual. O que vemos nessas testemunhas e nos relatos da Bíblia é que até mesmo as entidades espirituais, como os demônios, reconhecem a autoridade de Jesus. Mesmo sendo rebeldes contra Deus, eles sabem que Jesus Cristo é supremo. Esse respeito mostrado através do medo e da submissão nos lembra da vitória que Jesus alcançou sobre as forças das trevas ao morrer e ressuscitar. Os cristãos são incentivados a confiar nessa verdade, sabendo que o mesmo poder que trouxe Jesus de volta à vida está neles através do Espírito Santo. Com o aumento dos relatos de encontros com demônios e eventos paranormais ao redor do mundo, é crucial confessar a fé no poder do nome de Jesus. Isso nos lembra que um dia todos, nos céus, na terra e abaixo da terra, se curvarão diante do nome de Jesus, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 10. Os demônios têm medo, pois um dia enfrentarão as consequências. Satanás e todos os demônios ficarão no lago de fogo para sempre, conforme mencionado em Mateus, capítulo 25, versículo 41. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno e o lago de fogo foram feitos para os demônios e Satanás, e eles sabem que vão passar a eternidade lá. Satanás merece ser castigado, e às vezes eu me pergunto, por que você fez isso, Satanás? O que passou pela sua cabeça quando era um anjo especial? Estava na montanha santa de Deus, andava entre pedras de fogo e era perfeito desde o dia em que foi criado. Você estava no Éden, o jardim de Deus, cheio de pedras preciosas, e ainda assim escolheu se rebelar contra um Deus santo. O que você estava pensando, Satanás? Você era perfeito, maravilhoso, glorioso, talvez o mais alto dos anjos. O que passou pela sua cabeça, Lúcifer, para se rebelar contra seu Criador? Deus é justo, santo e supremamente justo, e o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Quando for lançado no lago de fogo, Satanás receberá o castigo que merece, e quando queimar para sempre, Lúcifer também merecerá. Pense na destruição que Satanás e seus demônios causaram ao longo da história da humanidade. Nenhum outro ser na criação fez o que ele fez. Ele destruiu vidas, lares e futuros. Pense na quantidade de sepulturas que existem nesta terra por causa de Satanás, direta ou indiretamente. Muita gente pensa que o inferno será um lugar onde o diabo e seus demônios estarão no controle, fazendo as pessoas sofrerem. Isso é o que Hollywood mostra. Mas, na verdade, o diabo e seus demônios não estarão no comando do lago de fogo. Eles próprios vão estar sofrendo lá. Quando os demônios encontraram Jesus durante seu tempo na terra, suas reações mostraram que entendiam sobre a autoridade espiritual e o estudo dos tempos finais, chamado escatologia. Um exemplo disso está registrado no Evangelho, onde os demônios, ao enfrentarem Jesus, perguntaram: "Você veio nos atormentar antes do tempo?" Essa pergunta é encontrada em passagens como Mateus, capítulo 8, versículo 29, tem muito significado teológico e revela muito sobre a natureza dos demônios, o conhecimento deles do juízo divino e a autoridade de Cristo. A expressão "antes do tempo" é interessante, sugerindo que os demônios sabem que haverá um momento específico para serem julgados. Isso se alinha com o que a Bíblia ensina sobre um futuro em que Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A pergunta que os demônios fizeram a Jesus mostra que eles sabem que há um plano divino para eventos importantes, incluindo o julgamento deles. Isso destaca que eles têm um certo medo e preocupação sobre o que está destinado a acontecer, indicando que,
mesmo continuando a se rebelar contra Deus. Eles estão completamente cientes de que sua posição é sem esperança. Em resumo, a pergunta dos demônios a Jesus: "Você veio nos atormentar antes do tempo?" revela que eles sabem que serão derrotados e julgados mais cedo ou mais tarde. Reconhecem a autoridade de Jesus e têm medo de serem punidos antes do tempo. Isso nos lembra da batalha espiritual que acontece sem a gente ver, da autoridade de Cristo sobre todas as forças do mal e da importância de estar do lado do Rei vitorioso, que controla os momentos e as estações. Realmente algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo.